iniciar, vai atrapalhar. Não, pastor, acho que dá para ir assim. Tá? Dá para ir. Estando escutando bem, né? Estando escutando bem é o que vale. Né? Pois é. Isso. Mas tá dando pra Você ver. deixou alguma pergunta no ar para iniciar ou como foi? Deixei. Repeti 2 vezes, inclusive. Foi. Quer que eu leia para o senhor? Hein? Quer que eu repita a pergunta para o senhor? Por favor, eu vou melhorar o áudio, o retorno. Certo. Pode falar. Falando baixo, eu falo mais alto. Eu deixei a pergunta que diz o seguinte. Em Malaquias 4, 5 e 6... Ah, melhorou. Fala que vos será enviado o profeta Elias. E em Mateus 11, 13 e 14, o profeta prometido enviado é João Batista. Seria isso uma confirmação de que existe a reencarnação? Essa foi a pergunta. Ok, eu vi essa pergunta e uma vez eu dei resposta a essa pergunta a quem me fez, né? Mas eu vou usar a mesma resposta. Mas já oraram? Pode orar para iniciar, né? Essa lá não é muito orar, né? Não é muito. Não. Oramos só uma vez, foi pouco. Tá bom, tá certo. Senhor, agradecemos por esse momento aqui em torno do livro de Malaquias, tua santa palavra, a gente poder se orientar e trazer esclarecimentos, comentar e aprender do que o Senhor tem preparado para o teu povo, aplicando para a tua igreja esses princípios. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou colocar aqui uma resposta já está pronta, através de um áudio para essa questão especificamente, certo? Eu creio que vai escutar bem. Dê um sinal assim, está escutando bem quando começar, tá bom? Defensores da suposta reencarnação dizem que João Batista era Elias reencarnado. Eles usam Mateus 11:14, quando Jesus disse: se o queres reconhecer ele mesmo, é Elias que estava para vir. É disso mesmo que o texto está tratando, ou esse pensamento é um equívoco? Este é um dos textos que torna-se obscuro para os que entendem desta forma, e está usando aí, eles usam Mateus 11:14, quando Jesus afirma: se o quereis reconhecer, ele mesmo, João Batista, ele mesmo é Elias que devia vir. Então, interpretam esse texto como sendo João Batista a reencarnação de Elias. E usam também vários outros, mas Jesus se referia logicamente ao texto de Malaquias, capítulo 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Também nós encontramos seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mista que venha Elias primeiro? Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. As evidências bíblicas de que João Batista não era Elias são grandes. Eu citei agora essa parte aí de Mateus 17, 10 a 13, né? Quando fala sobre esse texto que a gente acabou de ler, quando diz: este é Elias que devia vir, Jesus se utiliza de uma figura de linguagem tal qual em Mateus 12:49, eis minha mãe e meus irmãos. Ao mostrar que qualquer um que fizer a vontade do Pai é seu irmão, irmã e mãe, então ele faz essa comparação. A Bíblia faz uso de metáforas em nome de personagens conhecidos do passado para indicar a condição de outra pessoa no presente ou no futuro. Por exemplo, em Apocalipse 2:20, o nome Jezabel, mulher do rei Acabe, profetisa de Baal, que matou vários profetas do Senhor, foi alegoricamente utilizado para representar uma mulher falsa profetisa que estava perturbando a igreja de Tiatira. O profeta Jeremias, em 39 do seu livro, se refere profeticamente a Jesus, chamando-o de Davi, indicando a linhagem ascendente de Jesus.
E há vários outros exemplos de uso de linguagem simbólica na Bíblia. Hebreus 12, 29, Deus é fogo consumidor. Deus não é um fogo, ele é uma pessoa, mas figuradamente ele é fogo consumidor. 1 Coríntios 10, 4, Jesus é pedra de saque. Jesus quis dizer que João veio no espírito e virtude de Elias, não que um era a reencarnação do outro. Essa, aliás, é a mensagem do anjo a Zacarias, pai de João Batista, em Lucas 1,17, irá diante dele, no espírito e virtude de Elias. Ou seja, João Batista seria semelhante em muitos aspectos ao profeta Elias. Assumiria uma posição profética semelhante a deste, mas não seria sua reencarnação. João Batista veio no mesmo espírito e virtude de Elias, da mesma forma como houve porção dobrada do espírito de Elias sobre Eliseu, conforme está em 2 Reis 2, 9 a 15. Ok. Então aí foi para procurar esclarecer, não sei se complicou mais, mas acho que esclarece um pouco. E ainda mais sabemos que Elias, ele virá ainda antes da vinda de Jesus. Como? Então é um assunto a se trabalhar, mas que fica claro. Veio em espírito e virtude de Elias, João Batista, mas que tem uma referência que ele vai vir. É tanto que os judeus, na Páscoa, eles deixavam espaço aguardando Elias, porque sabia que Elias um dia iria vir. Bom, mas nós vamos dar sequência e os irmãos leram um livro, como eu disse semana passada, esse é um dos livros que os irmãos estão tendo. Todos têm atenção, mas uma atenção mais voltada, especificamente, não sei se é porque é um livro menor, mais fácil de ser lido. A pessoa, em 15 minutos, lê o livro tranquilo, sem pressa, dá para ler. Eu acho que alguns já leram várias vezes, outros vão repetir. Até quero só fazer a observação, você falou aí sobre 20 vezes que é mencionado, né? O Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor. Mas depois você acrescentou. Está correto o acréscimo. São 24 vezes mesmo. Está correto aquilo. Porque aparece diz o Senhor, sem ser diz o Senhor. Exato. Então, somando os dois, dá 24, né? 24. Pode somar os dois. Mas realmente são 20 só de uma forma e 4 de outra. E talvez quando os irmãos tiverem dificuldade em responder acerca do assunto de Malaquias, acho que eles estavam confundindo o assunto com o título com o assunto. Porque na realidade o título é um, assunto que está acontecendo é outro. A realidade que o povo vivia era formalismo religioso e então a ênfase foi a advertência para esse povo que estava displicente, exatamente. Mas você colocou corretamente. Era só para o povo ter dificuldade para também fazer a diferença de um para outro, né? Somente isso. Mas está correto lá. Eu vi aqui também num comentário, e eu gosto de ver até o final, porque tem alguma aplicação, e tem 3 perguntas no final. Tanta pergunta hoje, né? Tanta pergunta hoje, mas é isso mesmo, até em poema. Até no livro tem muitas perguntas. Então... É verdade, tem muitas perguntas. A partir 7 só para Deus, e depois ainda tem outras perguntas lá de Deus para o povo, e outras que o povo perguntando não era da parte da série. Eu gostei dessas perguntas porque é uma aplicação praticamente já, né? Quais as semelhanças entre a situação dos exilados que retornaram a Jerusalém e a dos cristãos hoje? Boa pergunta, né? Quais as semelhanças, melhor dizendo, entre os que retornaram do exílio, né, da Babilônia para Jerusalém, com os cristãos de hoje, né? Você percebe nos comentários, por exemplo, lá no capítulo 3, fala da contribuição, né? Verdade, da contribuição dos dízimos e as ofertas. E
era uma coisa que estava sendo negligenciada no tempo de Malaquias. Era um problema resultante da falta de compreensão, como feito nas perguntas, de quem Deus é, o Senhor. Isso pesa, né? Isso pesa, né? Por falta de compreensão, surgiu essa atitude. A negligência deles com relação a esse assunto levou os sacerdotes, levou os levitas a se desprenderem dos suas atividades do templo e dedicarem-se a outras atividades. Aí veio a consequência. Era decadência espiritual, resultante de uma decadência moral que afetou o todo. Então, eu falei para um pastor, ele estava reclamando que na igreja dele estava havendo muita negligência sobre o dízimo. Eu disse, não pregue sobre o dízimo, não. Pregue sobre a responsabilidade da vida cristã diante de Deus. Pregue sobre a vida com Deus, a verdadeira espiritualidade. Aí o povo vai entender essa parte. Só pela parte material não vai entender, não, né? E se entender não vai valer muito, não. Mas se vai por esse lado, entendendo quem Deus é, vai ser importante. Não é à toa que eu vou dar algumas aulas de teologia na EBD depois desses assuntos, né? Então, por isso a pergunta eu achei interessante. Quais as semelhanças entre a situação dos exilados que retornaram a Jerusalém para os cristãos hoje? Quais as semelhanças entre ambos, né? Entre ambos. Hoje tem pessoas que questionam sobre o Velho Testamento, né? Dízimo é coisa de Velho Testamento, né? Velho Testamento. Então, essas pessoas não pensam que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o soberano. Ele é o Senhor dos senhores. Sobre a minha vida, sobre qualquer pessoa, sobre qualquer rei, sobre qualquer autoridade da terra. Ele é soberano, ele é Senhor. E então, se Deus, eu já estou comentando o assunto, né, também. Se Deus estabeleceu na antiga aliança um sistema sacrificial, um sistema de culto e um sistema de manutenção dessas atividades, lá foi a 10ª parte, por isso dízimo é 10%, alguém diz, dízimo é 8%, não, então não é décimo, dízimo é 10%, né? É 10%. Então, essas pessoas que questionam, a pergunta é, quanto é que elas vão dar para Deus? É menos que isso? Teve um pastor que disse que se houvesse um incentivo fiscal, como há às vezes incentivo fiscal, e baixasse o dízimo, não, vai ser só 8%, não é o dízimo não. Será que as pessoas iam fazer? Isso é a mesma coisa, a mesma coisa. Então, é questão da vida com Deus, gente, não é questão de quantidade, né? Exato. É interessante que quando a igreja nasceu, né, não estava realmente sujeita a dízimo mesmo, não. Não estavam, eles superabundavam, eles eram liberais, isso era algo impressionante. Então, é um assunto que pode ser tratado, sim, mas essa pergunta fazendo contraste, né? E lá o quê? Eles não davam o valor devido a Deus, né? Não davam o valor devido. Só lembrando uma coisa aqui, antes de enfatizar a pergunta aqui, ficou uma parte do povo na Babilônia e outra voltou. Aconteceram 2 levas, né? Com o tempo de Esdras, o tempo de Neemias, né? Aqui teve Zorobabel veio, a construção do templo, Neemias a construção dos muros, né? E assim por diante. E essa situação aqui já tinha 100 anos após ter acontecido esse retorno. Já 100 anos. Esse livro foi escrito mais ou menos entre o ano 450 a 458, menos de 500 anos, né? Que esse livro foi escrito, antes de Cristo. Falando para os ouvintes, alguns precisam falar isso, todos não precisam, mas alguns precisam, que quando se fala 458, 450, né? Em ordem decrescente, porque ia chegar a era cristã. Hoje sobe 2020, 2021, mas naquele tempo era 2020, não era próximo, era 2019, e assim em ordem decrescente. Que até chegar
o ano Domino, ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí passa antes de Cristo, depois de Cristo, e aqui esse povo tinha voltado e tudo inicialmente foi bem. Depois aconteceu, eles começaram a construção do templo. Aí, não, mas espera aqui, tem que terminar logo, a gente tem que fazer logo nossas casas, tem que trabalhar, e foram trabalhar em suas casas. Passaram-se mais ou menos 16 anos e a coisa do mesmo jeito. Aí Deus brotou no livro de Ageu. Olha, vocês estão correndo cada um para a sua própria casa e minha casa permanece em ruína. Então foi quando houve um reavivamento e reconstruíram o templo. E foi bem. Mas depois o povo caiu em descaso novamente. E está a situação aqui de Malaquias. Eu disse, agora está demais. Está demais. Eu vou fazer um parêntese. Eu vou dar uma reclusão para esse povo. Uma reclusãozinha de 400 anos, né? De 400 anos. Bem, pois é. Quem ensina Malaquias sobre o compromisso de Deus com seu povo? Terceiro, quem ensina Malaquias sobre as responsabilidades do povo de Deus? Essas perguntas estão no comentário Vida Nova, né? Comentário Vida Nova, antigo comentário. Eu quero lembrar. Deu uma travada aqui. Essa Travou última, um pouco, repita. Foi, ok. travou um pouquinho. Essas questões estão no comentário Vida Nova, da editora Vida Nova. Tá chegando melhor? Só áudio. Tá. Áudio, mas tá bom. Chegando o áudio. Ok. É igual sábado passado, né? E eu não estou no escritório hoje, estou aqui. Não estou no escritório hoje. Mas vamos ver se segura, né? Vá. Ok. Esse comentário Vida Nova, deixa eu aproveitar para dizer, são 2 volumes, um comentário, e 3 volumes de dicionário bíblico, Vida Nova. Por que eu quero dizer isso? Esses comentários eu tenho ainda hoje. O dicionário tem, apesar de ter esfacelado, mas eu mandei colocar aspiral no dicionário. Então, são 3 dicionários, Vida Nova, e 2 comentários de todo o Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? É uma expressão de gratidão a Deus e a essa igreja. Porque quando foi a minha ordenação e posse na igreja, o pastor Benjamin fez um incentivo e a igreja correspondeu. Foi tirada uma oferta para o pastor comprar livros. E eu comprei esses livros, e já tem 35 anos, né? 35 anos, né? E está sendo útil para a glória de Deus. Os jovens estão sendo beneficiados por outros que investiram naquela época, né? Naquela época. Então, o dinheiro que juntou foi mais ou menos, naquele tempo, foi mais ou menos 1000 cruzeiro, uma coisa assim, né? Que deu para comprar as 2 coletâneas. Bem, mas isso foi a parte. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Tá bem lá agora? Tá, eu acho que foi aqui no meu. Sim, tudo bem. Estava normal, acho que foi só o meu. Eu não tô nem me vendo direito aqui, tá escuro demais, não tô vendo minha cara direito. Tá escuro. Mas dá para ver, pastor. É bom pô, não me ver direito, tem problema não. Tá bom. Certo, tá certo. E o microfone, ele não tá tão forte hoje, porque eu peguei um mais leve um pouco, né? Mais leve. Mas dá para ouvir, né? Ok. Eu não quis agredir muito com o outro. Né? Então, nessa questão de Malaquias, eu queria lembrar que o livro é uma série de diálogos ou conversas entre o Senhor e o seu povo de Jerusalém. Então, estava um povo misto, no caso, que era Israel e Judá, mas que na realidade, é por isso que fala Israel, mas subentendia todos eles, mas Israel. E uma observação aqui, o livro ser uma série de diálogos. Você viu que, como eu disse no início, na semana passada, que tem achei interessante, o pastor Hernandes fez uma observação de 9 audiências de Deus com o povo. O povo diz uma coisa, Deus questiona.
Já outro pastor mostra seis pecados do povo, né, na situação caótica em que estava sendo vivenciada a realidade do livro de Malaquias. E o primeiro pecado deles estava em duvidar do amor de Deus. Na realidade, somente o povo de Malaquias, do tempo de Malaquias, duvidava do amor de Deus. Certo ou errado? Não. Quanta gente duvida do amor de Deus, né? Ah, Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não me ama. Miserável, você não está olhando para o amor de Deus direito, não, né? Entenda o que é o amor de Deus. Ele amou tanto que deu a salvação em Cristo, você nem quis. Aí que é outra coisa, né? Nem quis a salvação que ele mandou, rejeitou o maior presente, né? Aí quer um menor, né? Quer um menor, você rejeitou o maior. Não é assim como você dá faz uma coisa para uma pessoa grande, para você foi grande, pelo investimento que fez. Aí a pessoa nem reconhece, aí vem atrás de uma menor, dá vontade de dizer. Outra coisa, né? Bem, Malaquias encerra os profetas menores dos 12 livros. Esse é o número 12. Como é mesmo? Esse é na classificação dos profetas menores. Então tem os profetas menores e os maiores, né? Então tem os profetas, os menores e os maiores. E os profetas menores vêm de onde até aonde? Quem está lembrado? Oséias a Malaquias. Vamos lembrar quais são eles? Eu não estou olhando aqui não. Você pode colar lá depois, mas agora não. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Deu 12, tá vendo? 12 profetas menores, esse é o número 12. Então vamos dizer agora, rimando, certo? Dizer rimando agora. Aí é com o senhor. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Pronto. Aprenderam, não foi? A questão, você falou no início aí sobre alguns que questionam algo que ser Velho Testamento, né? Vamos lembrar o poema que entrelaçam os dois testamentos? Quem está lembrado? O velho está no novo contido, não sei não. Você agora confundiu. Não. Como é, vá? O novo está no velho contido. Certo, agora certo. Não. O Novo Testamento está no Velho contido. O Velho Testamento está no Novo explicado. O Novo Testamento está no Velho escondido. E o Velho Testamento está no Novo revelado. Pronto, é só isso. Era isso que eu ia dizer. Graças a Deus, né? Então, volta aqui o comentário que está mostrando sobre eles duvidando do amor de Deus. Isso a gente pode ver que Deus ilustrou de várias formas na antiga aliança, né, essa questão, e falou sobre, lá no livro de Oséias, até de um casamento de Oséias com a sua esposa, e estava para representar o quanto Deus ama a Israel. Já no capítulo 1, verso 6 em diante, mostra quem Deus é e o que ele merece. Merece honra. A alegação piedosa de Jerusalém, de que o Senhor era seu pai, não combinava com os atos do povo. Seus sacrifícios eram maculados com ofertas inferiores. Deus fazia tanta objeção que preferia que fechassem o templo em vez de prestar um culto indigno. Isso pesa, né?
Em vez de fazer errado, disse: pare, pare, não faça nada. Já pensou? Amós havia reclamado do culto em Betel, usando os termos semelhantes. Amós 4, 4 a 5, eu li esse, mas não vou ler agora. Tratando como eles faziam o sacrifício, mas sem entendimento. Deus queria ser reconhecido e tratado como o grande rei que ele é. Tratar Deus como ele é no culto é algo fundamentalmente importante. O culto que uma igreja presta a Deus revela o conhecimento que tem dele. A gente vê algumas coisas nas redes sociais que é barbaridade, né? Barbaridade. Algumas formas de culto desrespeitosos, irreverentes, até com brincadeiras. Eu vi no WhatsApp essa semana, não vou dizer, é o grupo que eu vi, mas não foi dos nossos, não. Foi outro grupo, né? Como é que chama esse desenho animado, né? Esse desenho animado que faz? Então, uma dança entre uma figura daquela bem desajeitada e dançando com um bonequinho, e era uma balada tão grande, e alguém, oh, glória a Deus, glorificando a Deus com lixo do mundo, Isso é falta de conhecimento de Deus, porque era uma brincadeira lá em nome de Deus, né? E você vai ver também vídeos de pessoas com danças obscenas no culto. Eu vi isso nas redes sociais. Danças obscenas no culto. Ainda tem que vai aplaudir uma desgraça daquela. Deus fecharia as portas, e fechou. Eu repito, gente, eu não tenho medo de estar errado, não. Eu creio que Deus estava muito insatisfeito com muitas igrejas nesse mundo, com o tipo de evangelho que está sendo propagado, e quis dar uma tréguazinha, dar um freio, para que as pessoas pudessem abrir os olhos mais. Temos que aprender a lição. Deus requer ser reconhecido como ele o é. O grande rei, o Senhor. Nós não temos nenhum direito de prestar um culto aleijado a Deus, diferente daquilo que ele merece. Precisamos procurar fazer o nosso melhor para ele. Foi dado o exemplo do governador. Oferece ao teu governador, ver se ele quer, né? Um cabrito velho cego, né? Um bode cego, né? Oferece ele que não tem gente que faz para São Sebastião, dá um porco, né? Um porco doente para São Sebastião. Uma promessa São Sebastião. Aí disse que se o porco melhorar, por ironia do destino, o porco melhorou, e o camarada matou, São Sebastião não viu nada. Estão enganando São Sebastião. Mas ninguém engana a Deus, não. Ninguém engana a Deus, até porque ele não quer porco também. Ninguém engana a Deus, não. Ok. O julgamento veio para os ministros, veio para o povo. Estava acontecendo um descaso na liderança e no povo de modo em geral. Tal sacerdote, tal era o povo. A infidelidade estava acontecendo. A gente vê isso lá no livro de Neemias, que é contemporâneo. Neemias e Malaquias. Acontece aí o casamento misto. Quer dizer, o povo estava casando com mulheres estrangeiras. E sabe o que ainda mais? Estavam deixando as suas esposas e arranjando uma opção diferente. Estava enveredando para um caminho diferente. Está no capítulo 2. Deus requer fidelidade no casamento. Aproveito para dizer, nesse contexto do casamento, estamos tratando do livro de Cantares de Salomão. Tem pessoas que não teve acesso ainda à escola bíblica dominical. Não tem o celular, se tem, não tem internet, não tem acesso às redes sociais, nem quer,
nem quer, porque quem não tem, deve ir para casa de quem tem. Garanto que você tem um pai, um parente que tem alguma forma de acompanhar as coisas da igreja, né? Mas reflete mais uma vez Malaquias. A falta de interesse. Corre para arranjar coisa para comer, o bolso desse tamanho, corre para... Não estou dizendo que tem o bolso grande, está desgraçado, não. Estou só mostrando que essa pessoa está só atrás de coisas da terra, né? Da terra. Corre atrás de coisas materiais, dia e noite, mas não faz um esforço para os valores espirituais. A gente, então, deixa essa palavra... é dura. A palavra de Malaquias é sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Malaquias é meu mensageiro, significa meu mensageiro. Então, o mensageiro de Deus, o enviado de Deus faz o quê? Prega o quê? A palavra de Deus. O enviado de Deus prega as palavras de Deus. Mas o que acontece é que hoje, no nosso contexto, existe um apreço muito grande da população cristã por coisas que apenas vá lhe interessar, lhe agradar, em detrimento se está sendo certo ou não. Pouca gente quer ser corrigida pela palavra. Pouca gente quer ser repreendida pela palavra. Pouca gente quer dar atenção à palavra. Se vai fazer uma leitura, é um trabalho muito grande. Você percebe isso, às vezes, nas igrejas, na hora da leitura da palavra de Deus. Não estou dizendo a nossa, não. Vou deixar a nossa isenta. Mas o povo se levantando, abrindo a boca. Desculpa aí, gente. Perdão. Abrindo a boca, né? Parecendo um popótamo abrindo a boca. Falta de respeito. Escacha das pernas, da maneira de sentar. Reverência, indecência até. Então, não estou falando da nossa igreja não, viu, gente? Se alguém fez isso, por causa da eu não vejo, não. Mas eu sei que acontece isso no meu evangelho, desrespeitosamente, que leva a Deus não ficar nada animado com a situação. Então, o livro de Malaquias é uma repreensão, é uma correção. Teve uma menina, uma adolescente, que deu uma palavra nas redes sociais, no WhatsApp. Valeu o que a menina disse. Ela disse, se nas igrejas, melhor, se em casa, o povo bebesse água tanto quanto bebe na igreja, ninguém teria problema renal. Ela está certa. Parece que dá uma sede tão grande, só tem jabá, só comeu jabá quando vem para a igreja, dá uma sede tão grande, né? Que dá uma dificuldade das pessoas ficar paradas, tem que beber água na hora da leitura da Bíblia. Ei, nós estamos falando para crentes e não crentes aqui. Está meio querendo cair, Geniane? A internet, né? Não. Estamos falando para crente e para não crente. Então, saiba, meu prezado, não diga amigo porque eu não lhe conheço, né? Prezado internauta, você vindo para a Igreja Batista Fundamentalista em Santa Cruz e para qualquer outra igreja que leva a sério o Evangelho, vai haver confronto das atitudes pela palavra, para a nossa vida ser corrigida. É o propósito da palavra de Deus. É para repreender, é para corrigir, é para educar, é para aperfeiçoar o homem na justiça, a fim de que ele seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Malaquias nos chama de volta para o que Deus quer, e nesse tempo houve um intervalo tão grande que só surgiu nova profecia quando brotou o último profeta velho testamentário, cujo nome era João Batista. Mencionado na pergunta que foi feita aqui logo no início. João Batista. Então, meus irmãos, jovens, o livro foi muito pertinente, o livro de Malaquias, para essa série agora, essas 4 semanas, esse mês de setembro, que enaltece a Deus, repreende um povo que estava indigno, corrigindo atitudes que Deus não aprovava e chamando-os para atitudes corretas. Ainda bem que tem uma chamada lá no final, que foi feita menção aqui nos comentários da live. Disse,
Então os que temiam ao Senhor, porque tinham um remanescente fiel no meio, graças a Deus, né? Deus sempre teve os remanescentes. Isso foi nas igrejas do Apocalipse, foi no período velho testamentário, foi nos anos obscuros da história da igreja. Deus teve os remanescentes. Olha, que maravilha, irmãos. Então os que temiam ao Senhor, verso 16, 3,16, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial escrito. Muita gente não questiona porque a gente escreve nomes de quem está na escola dominical e menciona quem está vendo as lives, porque tem que ter um memorial escrito, uma lembrança. Olha aqui, irmão é distinguido, esse irmão tem um amor pela obra de Deus, esse irmão está estudando a Bíblia, esse irmão está interessado. Quando voltar às atividades normais, ele é um dos que vai estar de cara aqui, participando ativamente, porque nunca se afastou da igreja, nunca se afastou do povo de Deus, ama a Deus e ama o povo dele, ama a palavra dele. O povo de Malaquias estava numa situação horrível, mas tinha aqueles que faziam a diferença. Que tipo de cristão você é hoje? Dos que está com o povão, que vai na onda do Covid-19 e que o mundo está assustado e o mundo está propenso à pandemia espiritual? Ou daqueles que, em face a tudo isso, pode conservar o memorial vivo e escrito de quem Deus é e o glorificar? Esse livro nos ensina muito. Recomendo, leiam-o novamente. Que Deus será glorificado, com certeza, por aqueles que responderem a mensagem que ele traz. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu estou vendo o relógio aqui, acho que são 9 horas e 10 minutos. Você está perto até de vencer, não é? A live? A segunda live, Não, né? tá não. Tá não ainda. Ainda tem tempo. Ok. Então, a gente agradece aos irmãos pela atenção. Eu não vou enfadá-los com tantos, mas eu vou na próxima semana, entrar nessa parte aqui que está no capítulo 1 ainda, que eu ia falar hoje, mas deixei propositalmente. Quando o povo reclamou o amor de Deus, Deus não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E você olhando em Romanos, capítulo número 9, Romanos 9, verso 11 em diante. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe deles, né? O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, fica essa questão para você pensar. Porque tem aqueles que vão ensinar, vão dizer, eu sou o eleito de Deus. Não, o eleito é Jesus, viu? Agora você pode dizer, eu sou eleito, né? Eu sou eleito. Tá? Aí é diferente. Aí pode. Vou colocar a questão de que Deus lhe escolheu, a você para ser salvo, escolheu o outro para ser condenado, desgraçado no inferno eternamente. E quer usar esse texto. É isso que o texto está dizendo? É importante a gente considerar o que significa amar a Jacó e aborrecer a Esaú. Então, e qual é o contexto que está dizendo Romanos, se é o mesmo de Malaquias, ou se é diferente? Então, eu separei um comentário aqui para ler hoje, mas deixei para a próxima semana, para não misturar tanto os assuntos, né? Que são vários assuntos dentro do livro que escorre um tema bem abrangente, é um leque. Mas que Deus nos faça andar próximo a Ele,
propósito é esse. Responder à vontade dele revelada em sua palavra e que possamos aprender a pautar nossa vida e o nosso culto por aquilo que ele deixou escrito. Você vai ver que no início da Bíblia já vai ter o culto de Caim e Abel, Abel e Caim. Já lá, Deus aceitou um culto e rejeitou o outro, não foi? E aqui nós vemos Deus rejeitando o culto de uma coletividade. Porque a atitude deles não estava correspondendo com o plano de Deus. Quando Nadab e Abiú, que devia ser o nome Abiúdo, né? Mas é Abiú, levou fogo estranho diante de Deus, Deus os fulminou com fogo, queimou, matou na hora. Porque Deus não queria dar a sua glória para um infame estar se gloriando e banalizando o culto a ele. Então, gente, a questão de ser sério tem que ser crente verdadeiro mesmo. Não tem meio termo, não tem inventação, não tem remendo. Ou é ou não é. Ou confessa Jesus para o glorificar, ou está do outro lado. Hoje é um pouco dura a nossa live, mas é a realidade que expressa a palavra de Deus. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe. Amanhã será a nossa EBD, a partir das 9. Mas, primeiramente, vai ao ar programa A Voz do Evangelho, a partir das 6 horas, mais 25 minutos, no seu 27º ano de atuação pela Rádio Santa Cruz. Deus seja louvado com a proclamação do Evangelho. Tchau, boa noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite, pastor. Amém. Irmãos, agora eu vou convidar o irmão Wellington para a gente fazer aqui a parte final. O pastor já deu os avisos. Deixa eu ver aqui, irmão Wellington. Cadê? Acho que ele não está aí. Alguém manda aí. Não estou lhe encontrando, irmão Wellington. Se tiver aí, sai aí. Entre e me mande o convite para a sua participação. Deixa eu ver se ele está. Achei. Vamos aguardar o irmão Wellington entrar. Irmão Wellington. Mandei o convite, mas não. Calma aí, vou mandar de novo. Chega. Não estou achando mais. Irmão Wellington, mande aí, por favor, o convite, porque subiu aqui para mim o íconezinho de convidar, sumiu. Estranho. Eu não tem mais, não está aparecendo aqui. Que estranho, gente. Entra aí, irmão Wellington. Aí você sai, entra e coloca solicitar, que eu aceito, porque não está aparecendo aqui para mim. Calma aí, calma aí. Cadê, gente? Que estranho. Não está aparecendo aqui embaixo a opção de lhe chamar. De chamar ninguém, na verdade. Eu não estou entendendo. Não tem. Quem entra na live não tem a opção de pedir? Então sai, entra e me pede aí que eu aceito. Aqui, agora vai.